Assim como muitos dos senhores, meus caros, muitas das senhoras, eu também sou um fruto de um lar monoparental, ou seja, a minha mãe foi uma mãe solo durante praticamente uma parte significativa da minha vida durante a minha infância e adolescência. E salvo todos os méritos que a minha mãe teve de conseguir me criar sozinha praticamente durante uma grande parte da minha vida, isso não é belo, isso não é legal, não deveria ser romantizada a família monoparental. A minha mãe, ela veio para o Rio de Janeiro, eu acho que ela tinha uns 18 anos. Ela foi me ter com 22. Meu pai indo para Paraíba e a minha mãe voltando, né? Foi no meio do caminho, numa viagem aí, não sei onde se conheceram, mas foi numa dessas aventuras aí de translado interestadual. E eles dois acabaram trocando telefones, né? Contatos naquela época, não tinha WhatsApp, essas questões, né? Se falaram durante um tempo e tudo mais. E quando se encontraram, eles tiveram um relacionamento passageiro. Dessa aventura surgiu eu, que estou aqui com 32 anos. A minha mãe ela foi muito apaixonada pelo meu pai, mas, enfim, não houve uma relação, muito menos um casamento, e nessa situação toda a minha mãe ficou sozinha. Aí aquela coisa, mérito total pro meu avô, cara, um cara que acolheu minha mãe, sabe, deu tudo que ela precisava de suporte, foi um cara, assim, um pai. Tanto que até hoje a minha mãe é muito, muito grata ao meu avô, ela cuida do meu avô hoje em dia mais velho e, cara, é mérito total, entendeu? E eu passei toda a minha vida, eu nunca morei com meu pai. O meu pai hoje em dia ele tem outros filhos com os quais ele morou durante muito tempo, mas eu fui o primogênito e eu costumo falar que eu fui o primogênito renegado, né? Porque eu nunca tive a minha figura paterna. Do que eu me entendo por gente, até os meus 20 e poucos anos eu achava que nunca foi necessária a presença do meu pai na minha vida. Só que hoje em dia, tendo muito mais maturidade, muito mais compreensão, até mesmo de mim como ser humano, que eu olho para trás, eu consigo ver claramente o buraco que ficou, esse vazio gigantesco que ficou da ausência da figura do meu pai. Eu cresci num lar, só para vocês entenderem o contexto, onde a minha avó e meu avô tiveram 8 filhos. 8 filhos. Desses 8, só 2 homens. O resto, mulher. Então, obviamente, eu acabei sendo criado num ambiente muito feminino. A minha pequena redenção nessa história toda foi o meu primo, um primo na verdade, né? Que eu tenho um primo chamado Guilherme, que quando eu era criança, ele me levava pra soltar pipa, ficava comigo jogando videogame. Eu acabei absorvendo muito da figura masculina que ele me foi naquela época, né? Ele foi meio que um espelho. E ele era aquela clássica figura, né? Aquele clássico clichê de figura masculina. Bruto pra caraca, falar firme, liderante pra caraca, muito independente. E aquilo ali ajudou a dar uma suavizada. Mas agora convenhamos, cara, nada disso substitui a necessidade da figura do pai. Nessas divisões das figuras paterna e materna, o que seria a figura materna? Pelo que é responsável a figura materna? Para mim é muito claro. Uma mãe, ela é responsável por ensinar a fina arte da humanidade. Ela é quem vai ensinar você a ter empatia pelas pessoas, né? Porque a mulher, ela é naturalmente mais empática, ela é naturalmente mais sentimental. A mãe, ela nutre o lar, né? Ela ensina a arte de acolher a família com amor, com zelo. Isso aqui eu tô falando de uma ótica completamente superficial, tá? Uma coisa meio clichê. Pai provedor e mãe acolhedora do lar. A gente sabe que tem nuances que diferem, tá? Na vida real. A questão do sentimento, a mãe ajuda você a se tornar uma pessoa mais sentimental, mais empática. E isso é importante de certa perspectiva. Você não pode também ser um brucutu, brutamonte que cresce só com o pai e você é muito firme, muito e não tem aquela humanidade. A mãe, ela preenche esse lado, né? E se você só tiver essa ponta na sua vida, você pode se tornar um cara muito afeminado, muito feminino. Eu tive um contrabalanceamento na minha vida que foram os meus primos, né? Como eu já falei, eu tive alguns homens na minha família que me ajudaram a contrabalancear um pouco mais. Ainda mais esse meu primo que eu falei, o Guilherme, que ele cresceu lá onde tinha o pai e mãe, e o pai era muito firme, então ele desenvolveu essa firmeza masculina. E ele passou um pouco disso pra mim, por sorte. A figura paterna é o quê? A figura paterna, eu costumo ver o pai de uma perspectiva, assim, quase que uma coisa meio cinematográfica, né? Uma coisa meio fantasiosa. Aquela figura que trabalha, ou seja, ensina a provisão, né? Ensina o homem a se tornar um provedor, né? Para poder cuidar e proteger a família. É aquela questão, né? O pai, ele, diferente da mãe, não ensina o amor no acolhimento, naquela coisa terna, aquela coisa sentimental, do afeto. Não, o pai é aquela questão de ensinar a amar através do cuidado, né, da provisão, do zelo. E também a firmeza de, por exemplo, ensinar o filho a caminhar com as próprias pernas, de colocar um moleque aí com 13 anos, 12, para já sair ali fazer uma coisa e ali, de repente, na lotérica pagar uma conta, na nossa época era assim, né? E fazer você ter independência, vai no mercado, resolve isso aqui, isso aqui, isso aqui, ó. Isso aqui, ó,
é pra você resolver. Isso aqui na sua casa, ó, você que vai resolver, tá? Tira um pouco da carga da sua mãe, você vai resolver, cara, porque você vai ser o homem da casa. Sabe aquela velha história de você, quando crescer, vai ser o homem da casa? A minha mãe falava isso comigo, né? Só que ela nunca soube me ensinar a ser o homem da casa. Esse foi um grande buraco que o meu pai deixou na minha vida por não ter participado. A questão de ensinar a ser o homem da casa. Por exemplo, antes de dormir, conferir todas as portas, conferir tal coisa, tal. Porque você, quando crescer, vai ser o homem da casa. Então eu também ouvi essa questão, só que a minha mãe não soube ensinar. E eu não tive um pai para me ensinar a ser o homem da casa, né? Pra vocês terem uma ideia, essa questão da ausência do meu pai como uma figura masculina para me ensinar a ser independente, isso foi um grande problema na minha vida. Eu só fui começar a sair sozinho com 18 anos praticamente. E na outra cidade, de ônibus, comprar uma coisa para mim, ou então de repente resolver alguma coisa para dentro de casa, para minha mãe. Não, a minha mãe era sempre aquela questão de querer ir comigo, porque não queria que fosse sozinha. Minha mãe ela sempre teve aquele instinto maternal de proteção, mãe coruja. E isso podou muito da minha capacidade de autossuficiência. Então é aquela questão, isso é um grande problema, é muito comum, tá? Eu não tô falando que todas as mães são assim, mas é muito comum mães superprotetoras que criam os filhos para casa e não para o mundo, né? Eu sempre costumo pensar que a figura paterna é a parte responsável de criar o filho para o mundo, criar o filho para poder ser independente, enquanto que as mães, se elas pudessem, elas manteriam sempre os filhos ali, né? Debaixo da asa, na barra da saia da mãe, e nunca sairiam de casa. A minha mãe é assim, ela fala comigo até hoje. Por mim, você moraria na minha casa para sempre. Por mim, você nunca sairia de casa. E eu já com meus 32 anos, já me estruturando para ir morar sozinho. Né? Quando eu falo me estruturando, olha como é que são as coisas, cara. O meu problema já não é mais grana. Já foi grana o meu problema. Eu já tenho capacidade total de morar sozinho. O que eu ainda não consegui, de fato, é chegar no ponto em que eu, de fato, crio essa minha independência emocional da minha mãe. Filhos que são criados por mães em ambientes muito femininos, às vezes acabam desenvolvendo um certo complexo de Édipo, né? O complexo de Édipo é essa questão por exemplo, a mãe e o filho é quase como se fosse um relacionamento marital. Claro, não é nessa ótica de homem e mulher, né? É claro que é filho e mãe, existe essa clareza óbvia, tá? Só que a mãe acaba desenvolvendo uma dependência emocional do filho e vice-versa. Então vira um complexo de Édipo. Posso ter errado alguma coisa ou outra, mas é mais ou menos isso daí, entendeu? O complexo de Édipo, né? A minha mãe desenvolveu muita dependência emocional de mim. E eu acabei também desenvolvendo muita dependência emocional da minha mãe. Eu tava uma vez conversando sobre isso com um cara num Uber, né? E ele falou, cara, você tem que tomar cuidado, porque você pode acabar sabotando o seu progresso como ser humano, deixando de crescer e ter, de fato, um progresso logo agora, e no futuro você vai se arrepender por não ter tomado essa decisão de sair logo da casa da sua mãe e morar sozinho. E por quê? Por que isso acontece na minha vida? Porque, de fato, cara, faltou na minha vida aquela figura masculina para me ensinar a ser independente. É claro, eu sou adulto, eu sou autossuficiente, eu posso aprender isso agora. Mas a gente tá falando de uma coisa a nível subconsciente. Entendeu? Por mais que eu tenha total capacidade de compreender isso na minha psique, existe, bem lá no subconsciente, muitos mecanismos que me travam a viver essa questão da independência emocional da minha mãe e de deixar ela aqui, viver a vida dela e viver a minha vida. Existe uma coisa, sabe, que machuca lá no fundo, que você fala assim, caraca, mano, é muito difícil, sabe? É aquela coisa, você não quer largar sua mãe, você quer proteger ela e tal. E as coisas não são assim, você tem que correr atrás da sua vida. No reino animal, isso é a coisa mais comum, né? Os pais ali, né, criam os filhotes, mas à medida que o filhote cresce, ele se torna minimamente autossuficiente, ele vai pro mundo e acabou. Acabou esse laço familiar, ele vai pro mundo. Existe a família, tu nunca vai abandonar a sua família, mas é muito importante que cada ser humano tenha a sua autossuficiência e aprenda a viver sozinho. É complicado. Uma outra questão que eu queria também tocar aqui com vocês é a questão, por exemplo, da minha capacidade de me relacionar. Eu sempre fui um moleque muito tímido com mulheres. Muito tímido. E olha que interessante, o meu pai sempre foi um cara meio galinha, meu namorador. A minha mãe mesma sempre me disse, seu pai é muito galinha, seu pai isso e aquilo. Enfim, não é à toa que ela também caiu, né, no conto do vigário do meu pai. Uma vez eu conversando com meu pai, na época que a gente conviveu no Bradesco, trabalhando, enfim, né, de segunda a sexta, eu via ele todo dia. E ele uma vez me contou das suas peripécias adolescente, ele namorando lá na Paraíba e tal, tendo problemas aí com o sogro e tal. E eu falei assim, caraca, mano, parece tão natural. Meu pai nunca foi um cara tímido, meu pai sempre foi um cara meio canalha, meio cachorro, assim, meio galinha, né, com mulher. Sempre foi muito galanteador, sempre foi um cara muito... A minha mãe que dizia que meu pai era muito galanteador, era muito cara de pau, mano. E eu sempre fui o extremo oposto do meu pai. Aí eu falo, cara... Isso não é uma coisa genética, não tem como ser uma coisa genética, sabe?
por exemplo, a minha timidez. A minha mãe também não era uma mulher tímida. Aí eu falei, por que que eu desenvolvi uma timidez tão forte? Aí eu fico pensando, cara, será que teria sido diferente, de repente, se eu tivesse crescido com meu pai e ele tivesse sido um suporte emocional para conversar sobre garotas, tivesse me ensinado algumas posturas com mulher. Eu vejo muito isso na internet. Tem um Instagram de um cara que ele tem um filho, um negão que ele tem um filho, e ele sempre fica ensinando umas coisas legais pro moleque. Tem um vídeo que viralizou, é o Zezé, o nome do moleque. Eu não sei o nome do pai. Ele ensinando, tem muito engraçado esse Reels, cara. Ele ensinando o moleque a ser posturado no pagode, chegando no pagode. Se você já viu, comenta aqui embaixo. Ele falou pro moleque, não, porra, tem que entrar, a postura é assim, assim, assado, pega uma água, fica ali de canto e tal. Sabe, ensinando pro moleque a arte de ser posturado num ambiente que tem mulheres, de você ser um jogador, sabe, ser um moleque ali que sabe, enfim, né, agir como homem num ambiente que tem mulheres. E eu nunca aprendi essas coisas de mulheres, cara. Eu sempre fui muito tímido. Eu, com 15 anos, cara, eu tinha medo de falar com menino. Sabe, eu era muito tímido. Eu lembro uma vez que eu tava na casa do meu pai, pra você ter uma ideia. E a irmã mais nova da mulher do meu pai chegou com a amiguinha lá e elas foram me dizer oi. Eu fiquei, cara, tão congelado que eu não conseguia olhar na cara das meninas. Eu não conseguia simplesmente olhar na cara das meninas. Eu fiquei congelado. Meu pai ficou me zoando disso durante vários dias quando eu tava na casa dele. E na época eu lembro que depois eu achei engraçado, mas depois eu olhei pra trás e falei, mano, que problemático, velho. As coisas não deveriam ser assim, entendeu? Tipo, caraca, eu não aprendi coisas elementares que a figura paterna deveria ensinar. E ainda falando dessa questão da mãe ser super protetora, uma coisa que a falta do meu pai é muito clara foi nas épocas que eu queria começar a namorar. Aqui no meu bairro, coloca aí, há uns 10 anos atrás, 10 anos não, 10 anos é pouco. Lá nos idos de 2007, 2008, nessa época eu tinha 14 anos, 13, 14 para 15 anos. Eu queria ir para os bloquinhos aqui do bairro para poder, enfim, né, ir atrás de menina, com os meus amigos, né, paquerar, aquela coisa de moleque que já tá ali na adolescênciazinha, 14 anos e tal, normal. E a minha mãe não deixava. Na época, o nosso bairro nem em 1 milhão de anos sonhava em ter a violência que tem hoje em dia. Não tinha tráfico aqui no bairro à luz do dia, não se via gente andando armada. Não, era um bairro muito mais tranquilo, muito mais, assim, nem se compara, era outro bairro, maluco. E a minha mãe não deixava eu ir pro bloquinho nessa época com 14 anos, 15 anos, entendeu? Ela também não me levava, porque ela trabalhava muito pra sustentar a gente. Eu acho que nessa época minha mãe nem conhecia ainda meu padrasto, e então ela era sozinha. E ela, cansada, não ia ficar indo pra bloco no final de semana, óbvio, eu entendo isso hoje em dia. Mas ela também não deixava eu ir sozinho. Eu fico imaginando, pô, de repente meu pai, ou ele poderia me levar, ou ele poderia simplesmente chegar pra mim, não, deixa o moleque ir, pô. O moleque tem que crescer e virar homem, deixa ele quer namorar, sabe? Só aquela coisa, ensinar a ter o mínimo de responsabilidade, sabe? Ensinar que tem que, porra, esse aqui é um preservativo, você tem que aprender a usar isso aqui, isso aqui, isso aqui. Coisa de homem, sabe? Que a mulher da relação dificilmente consegue ensinar para um filho. Eu sempre costumo achar bizarro que as pessoas esperam que uma mãe possa cumprir o papel do pai, sendo que uma mulher não é um homem. Assim como eu, sendo um homem, jamais poderia exercer o lado feminino da relação para um filho, se eu fosse um pai solteiro, porque eu não tenho a cabeça de uma mulher. Eu não posso ensinar para um filho coisas de mulher se eu não sei como é que age uma mulher. Entendem? Cada um tem a sua função, meu parceiro. E só pra gente finalizar, eu não tô demonizando, por exemplo, o lar monoparental ou até biparental, por exemplo, entre duas mulheres, um casal gay. Eu sempre vou dizer pra vocês que é muito preferível uma criança crescer num lar que tenha duas mães ou dois pais, ou só uma mãe ou um pai, do que a criança crescer no orfanato. Óbvio. Agora, para o desenvolvimento da psique da criança, para se tornar uma pessoa de fato com a psique muito bem ali, é importante que haja uma figura materna e uma figura paterna. A mãe sendo justamente o lado que ensina a parte da ternura ali e tal, o acolhimento, a parte mais sentimental, e o pai vindo com, sabe, contrabalanceando, cara, com a firmeza, com a independência, com a questão de ensinar a ser um líder, de puxar o bonde, de puxar a responsa para si. Essa é uma coisa que eu demorei muito e ainda estou aprendendo a exercer, que é essa liderança, puxar o barco e tudo mais. Entendeu? E sobretudo, cara, a autossuficiência e a liberdade da criança crescer e, mano, ser independente, não ficar com amarras na família, entendeu? Eu acho que esse é o papel do pai. E eu não tive, entendeu? E hoje, olhando pra trás, eu já tive dias que eu olhei pra trás e fiquei triste com isso. Falei, caraca, mano, nossa. Eu tava muito cego e eu não sabia, de fato, o que era o papel do pai, da mãe. E eu achava que tá tudo bem, mas quando eu olho pra trás, eu consigo ver claramente todos os percalços que eu passei na minha vida e por que eles foram percalços, entendeu? E aí? Quero ver a situação de vocês, meus caros, a história que vocês têm pra contar. Eu sei que muitos dos senhores cresceram em lares monoparentais também, só com a mãe ou só com o pai. Conta aí como é que isso impactou a vida de vocês. A mim, hoje em dia, é muito claro, mas eu quero ver de vocês agora, tá? Eu vou indo nessa, meus caros. Tamo junto.